Finja ser meu namorado só por 5 minutos. A pobre garota implorou ao CEO milionário bem na frente dela. Mas ele acrescentou uma cláusula secreta que a deixou apavorada. Antes da história começa, deixe um comentário e diga-nos de onde você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história. De 0 a 10. Aproveite a história. Hannah Price estava exatamente a 12 segundos de fazendo a coisa mais ridiculamente corajosa que já havia feito em toda a sua vida. O grande salão de baile do Lux Hotel. Hannah Price estava a exatos 12 segundos de fazer a coisa mais ridiculamente corajosa que já fizera em toda a sua vida. O grande salão de baile do Lux Hotel brilhava como se alguém tivesse explodido uma joalheria dentro de uma concessionária da Tesla. Lustres de cristal, do tamanho de carros pequenos, pendiam do teto. O mármore italiano sob seus pés provavelmente custou mais do que toda a sua educação universitária, que, aliás, ela ainda estava pagando e continuaria pagando até os 70 anos se a taxa de juros se mantivesse naquele nível apocalíptico. Ela não deveria estar ali. O vestido azul marinho que usava fora emprestado de Maya, a recepcionista que sentia pena dela. A etiqueta da Macy's ainda estava meio frouxa na costura interna, cutucando sua costela esquerda como um lembrete constante. Você é uma fraude. Você é uma impostora. Você vai ser pega. O distintivo pendurado no pescoço? Falso. Bem, tecnicamente emprestado sem permissão expressa por escrito, mas qualquer advogado ainda chamaria de falsificação. E para completar o desastre, o vestido tinha um sério problema estrutural. A costura lateral estava cedendo. Hannah sentia o tecido se rasgando lentamente a cada respiração. Em cerca de 15 minutos, ela não seria apenas expulsa do evento, seria ridicularizada. Mas nada disso importava agora, porque Tyler Morgan, seu ex-namorado, ex-amor da sua vida, ex-pessoa que prometeu amá-la para sempre, mas durou 8 meses, estava caminhando em sua direção através do salão de baile. E ele não estava sozinho. Savannah Stone estava pendurada em seu braço como uma bolsa Hermes viva. Cabelo loiro perfeito, vestido Versace, um de verdade, não as imitações baratas que Hannah costumava comprar, e joias que provavelmente tinham seguro próprio. Ela era tudo o que Hannah não era, rica, confiante e com uma conta bancária que não chorava toda vez que o aluguel chegava. Tyler sorriu. Aquele sorriso. O mesmo sorriso que ele usou quando terminou com ela por mensagem. Sim, mensagem. 3 semanas antes de ficar noivo de Savannah. Hannah, você é incrível, mas não tem ambição. Preciso de alguém que esteja no meu nível. Sabe como é, no meu nível, como se relacionamentos fossem um videogame e ela estivesse presa no tutorial. Agora ele estava a 9 metros de distância. 20. Savannah já estava sorrindo, aquele sorriso que as pessoas dão quando estão prestes a ser gentis com alguém menos afortunado. Hannah sentiu o pânico subir pela garganta como refluxo ácido depois de uma pizza barata às 3 da manhã. Opção A, fingir um desmaio. Não, muito dramática, e ela provavelmente bateria a cabeça no mármore italiano e acordaria com uma conta de hospital de $50.000. Opção B, correr para o banheiro. Muito covarde. E Savannah definitivamente diria a todos, a pobre Hannah teve que fugir porque não suporta me ver feliz. Opção C, invocar um terremoto. Infelizmente, não era um poder que ela ainda tinha. Opção D. Foi então que ela o viu. No canto mais isolado do salão, encostado na parede como uma escultura grega que alguém esqueceu de catalogar, estava um homem. Alto. Muito alto. O tipo de altura que fazia você se perguntar se ele jogava basquete ou era modelo de passarela. Um terno cinza escuro feito sob medida que provavelmente custava mais do que o carro dela, que ela havia vendido 3 meses antes para pagar as contas médicas da mãe. Mas essa é outra história deprimente. Cabelo escuro perfeitamente penteado para trás. Um queixo que parecia ter sido esculpido por Michelangelo em um dia inspirador. E aquela postura, ereta, confiante, intocável, como a do CEO de alguma empresa da qual ninguém nunca ouve falar porque só multibilionários têm acesso a ela. Mas a melhor parte? Ele estava sozinho. 2 homens de terno preto estavam parados perto dele, a uma distância respeitosa, como guardas do Palácio de Buckingham, mas americanos e provavelmente treinados em alguma arte marcial ultra-secreta. Ele segurava uma taça de vinho tinto,
observando a sala com uma expressão tão profundamente entediada que Hannah quase sentiu pena dele. Perfeito! Tyler estava a 3,6 metros de distância. 9. Savannah abriu a boca, prestes a dizer algo que definitivamente começaria com querida, naquele tom condescendente que fazia Hannah querer bater em alguma coisa. Hannah não pensou. Não calculou. Não fez uma lista de prós e contras. Apenas agiu. Atravessou o salão como se estivesse em uma missão divina, o que, tecnicamente, era o que ela estava fazendo, a missão de não morrer de vergonha ali mesmo. Os saltos, também emprestados, 2 números maiores, com band-aids atrás para evitar bolhas, estalaram no mármore italiano. Clique, 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 clique. Ossomecou. Algumas cabeças se viraram. Os guarda-costas do homem misterioso foram os primeiros a notar. Ambos se adiantaram ao mesmo tempo, levando as mãos aos fones de ouvido, a postura mudando de estátua decorativa para neutralizar a ameaça imediata. Hannah os ignorou completamente. Caminhou direto entre eles, o que, pensando bem, foi incrivelmente estúpido e poderia ter terminado com ela jogada no chão. Estendeu a mão e agarrou o braço do estranho. Querida, você conseguiu. Achei que você ia perder a entrada. O salão inteiro congelou. O tipo de congelamento cinematográfico em que até as partículas de poeira paravam de flutuar no ar. 300 pares de olhos, investidores, socialites, garçons segurando bandejas de canapés de salmão que valiam mais do que o salário mínimo, se voltaram para ela. O homem, o estranho que ela acabará de transformar em seu falso namorado sem pedir permissão, consentimento ou mesmo saber seu nome, parou de respirar por um segundo. Ele a encarou, olhos cinza-aço, frios, analíticos, analisando cada detalhe, o vestido emprestado, o distintivo questionável, o desespero mal disfarçado em seu rosto. 3 segundos. Hannah sentiu uma gota fria de suor escorrer pela nuca. 4 segundos. O guarda deu um passo à frente, pronto para arrastá-la dali. 5 segundos. Hannah pensou, chega. Chega. Vou ser presa. Vous virar même. Vou ser expulsa do evento, da empresa, talvez até do país. Então ele fez algo completamente inesperado. Levantou a mão, um gesto pequeno, quase invisível, o tipo de coisa que reis fazem em filmes de época. O guarda recuou imediatamente, como se estivesse sendo puxado por fios invisíveis. O homem inclinou a cabeça ligeiramente, um leve sorriso no canto da boca, e então, com uma voz grave e controlada que ecoou pelo salão silencioso como um trovão distante, disse: sim, querida. Desculpe o atraso. E então, por todos os santos padroeiros dos mentirosos desesperados e compulsivos, ele passou o braço em volta da cintura dela, firme, caloroso, possessivo, como se fizessem isso todos os dias, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O cérebro de Hannah entrou em curto-circuito. O quê? O quê? O que está acontecendo? O salão explodiu em sussurros. Quem é ela? Como ela conseguiu isso? Esse é Gabriel Lawson. Gabriel Lawson tem uma namorada. Tyler Morgan, a 1 metro de distância, empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Savannah Stone tentou sorrir, mas parecia mais que ela havia engolido um limão inteiro. E Hannah Price, engenheira de software, rebaixada ao porão, criadora de algoritmos roubados, ex-namorada humilhada, estava sendo segurada pela cintura pelo homem mais poderoso da sala. E ela nem sabia o nome dele. Tecnicamente, agora sabia, Gabriel Lawson. Mas isso não ajudava, porque ela não fazia a mínima ideia de quem era Gabriel Lawson. Empresário, investidor, chefe da máfia bem vestido? Gabriel se inclinou, os lábios perto do ouvido dela, a voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. Você tem 30 segundos para me dizer por que eu não deveria pedir para meus seguranças te tirarem daqui. Hannah congelou, depois sussurrou de volta, desesperada. Meu ex está lá com a noiva rica. Eles estavam vindo para me humilhar. Eu só precisava de uma saída. Por favor, só até eles irem embora. Lui implorou. Gabriel a estudou por mais um segundo. Então, surpreendentemente, o sorriso fraco aumentou. Só um pouquinho. Interessante. E o que eu ganho com isso? Hannah improvisou, em pânico. A satisfação de estragar a noite de pessoas horríveis. Ele riu, não alto,
Apenas uma risada baixa e divertida, quase inaudível. Justo. E continuou a abraçá-la como se ela fosse mesmo sua namorada. 3 dias antes, o porão da Tech Vibe Solutions cheirava a mofo, papel velho e sonhos abandonados. Hannah Price estava sentada em uma cadeira de escritório que rangia a cada movimento, provavelmente da era Clinton, talvez até mesmo da era Bush pai, cercada por caixas de arquivos mortos e cabos Ethernet enrolados como cobras preguiçosas. A única luz vinha de uma lâmpada fluorescente bruxuleante, como se ela também estivesse deprimida por estar presa ali. Então, professor, disse Hannah ao rato cinza sentado em uma caixa com o rótulo Impostos 2019 não abra. O que você acha da minha apresentação sobre otimização de hash? O rato, que ela havia batizado de professor 3 semanas antes, após perceber que ele aparecia religiosamente todas as tardes às 15 horas, mastigou um pedaço de barra de granola que ela havia deixado como propina. Silencio eloquent. Eu aprecio isso em um colega. Ela girou a cadeira em direção ao laptop Dell pré-histórico que a empresa tão generosamente fornecera. A tela exibia linha após linha de código. Seu código, seu algoritmo, seu trabalho nos últimos 8 meses. O algoritmo de aprendizado de máquina que poderia revolucionar a análise de dados comportamentais, que reduziu o tempo de processamento em 67%. Que tinha o potencial de valer milhões. E que Andrew Carter, seu chefe direto e diretor de tecnologia, estava prestes a apresentar como se fosse dele. De novo. O relógio marcava 14 horas e 47. A Assembleia Geral começaria em 13 minutos. Hannah suspirou, salvou o arquivo pela 10ª vez, paranoia justificada, e olhou para o professor. Sabe o que é engraçado? Bem, engraçado não. Mais comment engraçado trágico? Andrew nem sabe programar. Ele copia e cola do Stack Overflow e ainda erra o recuo. O professor pareceu achar aquilo apropriadamente ultrajante e jogou um pedaço de granola no chão. Exatamente. Obrigada pelo apoio emocional. Você é literalmente o único nesta empresa que me trata como um ser humano. Hannah pegou sua caneca, engenheira mais legal do mundo, um presente de Natal de Maia, e tomou o último gole de café frio. Amargo, como sua vida profissional. Ela poderia ter denunciado Andrew novamente. Ela havia tentado 6 meses antes, quando ele apresentou a primeira versão do algoritmo, também dela, aos investidores, marcou uma reunião com o RH e trouxe provas, e-mails, rascunhos com data e hora. Andrew revidou, dizendo que Hannah era emocionalmente instável, confusa sobre hierarquia e possivelmente sofrendo de delírios de autoria. O RH acreditou nele, é claro. Ele usava um terno Hugo Boss e falava com segurança sobre sinergia disruptiva. Hannah usava um moletom com capuz da faculdade e evitava contato visual. Resultado: rebaixamento do 3º andar para o porão. De engenheira sênior de software para especialista em suporte técnico. Traduzindo, faça o que lhe mandam e nada mais. Salário reduzido em 30%. Mesmo assim, ela ficou porque precisava do dinheiro, porque sua mãe, doente há 9 meses, precisava de um tratamento que o plano de saúde genérico se recusava a cobrir integralmente. Quimioterapia, radioterapia, medicamentos experimentais que custavam mais do que um carro novo. Hannah estava pagando cada centavo, cada conta, com juros apocalípticos de cartão de crédito. Ela não podia se dar ao luxo de ficar desempregada, então engoliu o orgulho, desceu para o porão e continuou trabalhando. Silenciosamente, invisiblemente. O telefone dela vibrou. Mensagem de Maia, reunião começando. Andrew está com aquele sorriso de novo, como se estivesse prestes a roubar o crédito. Você vem assistir ou vai ficar aí embaixo conversando com roedores? Hannah respondeu, o professor é uma ótima. O telefone dela vibrou. Mensagem de Maia, reunião começando. Andrew está com aquele sorriso de novo, como se estivesse prestes a roubar o crédito. Você vem assistir ou vai ficar aí embaixo conversando com roedores? Hannah respondeu, o professor é uma ótima companhia. Não me interrompe nem rouba meu trabalho. Justo, mas falando sério, vem assistir. Pelo menos para rir da cara dele quando ele mentir. Hannah suspirou. Tecnicamente, ela não era obrigada a ir. Ninguém do porão jamais ia. Mas algo dentro dela, algo que não queria ceder, queria ver,
queria assistir Andrew roubar seu trabalho ao vivo em alta definição, na frente de toda a empresa. Talvez porque precisasse se lembrar porque se sentia tão derrotada. Ou talvez porque, lá no fundo, ainda tivesse um fio de esperança de que alguém notasse a fraude. Sawyer, ninguém vai notar, sussurrou sua mente racional. Mas ela foi mesmo assim. O auditório do terceiro andar estava lotado. Pelo menos 80 funcionários espremidos em cadeiras desconfortáveis, fingindo prestar atenção enquanto checavam seus celulares secretamente. Hannah se sentou no fundo, atrás de um colega alto que bloqueava sua visão. Perfeito! Modo invisível ativado. No pequeno palco, Andrew Carter ajustou o microfone. Terno azul marinho, gravata vermelha, muito gel no cabelo. Sorria como um apresentador de comercial de madrugada. Boa tarde, equipe. Ele abriu os braços como se estivesse dando as boas-vindas a todos em sua casa. Hoje é um dia histórico para Tech Vibe Solutions. Hannah revirou os olhos com tanta força que quase viu o próprio cérebro. Depois de meses de trabalho duro, noites sem dormir, fins de semana sacrificados e muito café, ele riu do próprio comentário hilário. Finalmente concluímos o algoritmo de análise preditiva comportamental. Concluído. Singular. Primeira pessoa. Hannah sentiu o sangue ferver. Andrew clicou no controle remoto. A apresentação do PowerPoint apareceu na tela, a mesma que ela havia criado 3 semanas antes e enviado a ele para revisão. Este algoritmo, continuou Andrew, apontando para os gráficos coloridos, usa redes neurais profundas para identificar padrões de comportamento do usuário, reduzindo o tempo de processamento em incríveis 67%. Aplausos educados. Hannah reconheceu cada slide, cada palavra, cada vírgula. Ele até usou a mesma piada que ela havia escrito no slide 7. Big Data não precisa ser uma grande dor de cabeça. A plateia riu. Andrew se deleitou com as risadas como um comediante experiente. E o melhor de tudo, disse ele, com o sorriso cada vez mais largo, já temos investidores interessados. Estamos falando de milhões em financiamento. Talvez até uma futura aquisição. Mas aplausos. Desta vez, genuínos. Hannah sentiu algo estranho no peito, uma mistura de raiva, desespero e riso histérico. Ela riu baixinho, um riso de descrença. Real. A colega de trabalho à sua frente se virou, confusa. Hannah engoliu o riso e fingiu tossir. Andrew concluiu. Obrigado à equipe que me apoiou nesta jornada. Juntos, somos imparáveis. Equipe. Hannah nem foi mencionada. Claro que não. Ela estava no porão. Assistente técnica. Ninguém. Invisível. A reunião terminou. Os funcionários parabenizaram Andrew. Apertos de mão, tapinhas nas costas. Hannah saiu pela porta lateral, desceu as escadas e voltou para o porão. O professor ainda estava lá, agora dormindo em cima da caixa. Ela se sentou, abriu o laptop e olhou para o código na tela. Seu código, sua criação, roubado novamente. E ela não podia fazer nada porque precisava do salário, porque precisava que sua mãe continuasse viva. Então Hannah fez o que sempre fazia. Engoliu a injustiça e continuou trabalhando. Mas, desta vez, algo parecia diferente. Ela viu o convite digital em sua caixa de entrada, a gala de lançamento do aplicativo, o Lux Hotel, o evento Black Tie, apenas para executivos e investidores. Ela não foi convidada, é claro, mas olhou para a tela, para o algoritmo, para o trabalho que Andrew estava prestes a transformar em milhões, e pensou, eu construí isso. Eu mereço estar lá, mesmo que ninguém saiba. Então, ela abriu sua agenda e fez uma anotação mental. Sexta-feira, 19 horas. Talvez fosse hora de deixar de ser invisível, mesmo que fosse só por uma noite. Maya Santos tinha 2 talentos extraordinários: ganhar café de graça em qualquer Starbucks da cidade e falsificar crachás corporativos sem deixar rastros. Pronto, disse Maya, entregando-lhe um crachá laminado com a foto de uma pessoa chamada Jennifer Morrison, consultora externa. Você agora é Jennifer. Parabéns pela promoção. Hannah segurou o distintivo como se fosse explodir. Isso é crime, né? Tipo, um crime de verdade. Tipo um crime de prisão federal. Tecnicamente, sim. Sendo realista, só se você for pega, Maya deu de ombros. E não vai.
Tem 300 pessoas neste evento. Você vai ser só mais uma penetra bem vestida. Não estou bem vestida. Estou usando seu vestido, que é 2 números menor que o seu e já está se desfazendo. Maya olhou para o vestido azul marinho que Hannah havia pegado emprestado no armário na última hora. A costura lateral estava claramente pendurada. Tá, é verdade. Mas com pouca luz, ninguém vai notar. Só não respire fundo demais. Armedica. Vou prender a respiração a noite toda. Exatamente. Viu, você já está pensando como uma infiltrada profissional. Hannah pendurou o distintivo no pescoço e olhou para o espelho do banheiro da recepção. Cabelo preso em um coque que quase parecia intencional. Maquiagem mínima porque era tudo o que ela sabia fazer. Sapatos de salto emprestados, 2 números maiores, com band-aids cuidadosamente colocados nos calcanhares para evitar bolhas. Pareço uma estagiária fingindo ser adulta. Perfeito! Metade dos consultores externos tem exatamente essa vibe. Maya ajustou o distintivo. Agora vá ver o Andrew receber todos os elogios que ele não merece. Volte e pediremos pizza enquanto você me conta cada detalhe dramático. Hannah respirou fundo. Erro. Acosture gêmeo. Se eu for presa, você vai me visitar? Toda semana. Vou levar biscoitos. Obrigada. Você é uma amiga terrível, mas leal. Está no meu currículo. O salão principal do Lux Hotel parecia exatamente o tipo de lugar que Hannah só vira em filmes. Lustres enormes, mármore italiano, garçom circulando com bandejas de petiscos que provavelmente custavam mais do que sua conta de luz. Hannah entrou pela porta lateral. Dica tática de Maya: nunca entre pela frente. A segurança fica atenta lá. Portas laterais são sempre melhores. Ela mostrou o crachá falso para o segurança entediado na porta lateral. Ele mal olhou antes de acenar para ela entrar. Funcionou. Agora sou oficialmente uma criminosa. A sala estava lotada. Executivos de terno, mulheres em vestidos de gala, conversa sobre disrupção de mercado e ROI exponencial. Hannah imediatamente se sentiu como um peixe fora d'água. Um peixe em um vestido justo com um distintivo falso. Ela caminhou em direção ao fundo da sala, tentando parecer confiante, até que o salto enorme torceu no tapete vermelho. Hannah tropeçou, agitando os braços como um pássaro tentando alçar voo, e quase caiu de cara no chão. 3 pessoas olharam para ela. Ela se recuperou milagrosamente, abaixou-se e tocou o tapete vermelho como se o estivesse avaliando. Material interessante, murmurou para ninguém em particular. Definitivamente fibra sintética. Vou acrescentar isso ao relatório técnico. As pessoas desviaram o olhar, desinteressadas. Hannah se levantou e praticamente correu para trás de uma coluna de mármore, com o coração batendo forte como um solo de bateria e ave metal. Armou Hannah. No primeiro minuto, você quase se expôs como uma penetra desastrada. Ela respirou fundo. A costura gemeu novamente, uma ameaça constante. De seu esconderijo atrás da coluna, ela observava o salão de baile. Mais à frente, em um pequeno palco improvisado com um microfone, lá estava ele, Andrew Carter. Terno cinza impecável, sorrindo e gesticulando energicamente enquanto falava com um grupo de investidores, homens de cabelos grisalhos e relógios Rolex. Hannah não conseguia ouvir direito o que ele dizia, mas podia ver os investidores assentindo, claramente impressionados. Um deles deu um tapinha no ombro de Andrew, rindo de algo que ele disse. Hannah sentiu o estômago embrulhar. Então o microfone foi ligado. Boa noite, senhoras e senhores, começou Andrew, sua voz ecoando por todo o salão. Obrigado por estarem aqui esta noite para celebrar o lançamento oficial do Sync Pulse Analytics. Aplausos educados. Hannah reconheceu o nome. Seu nome original para o projeto era Pulsing. Andrew apenas o havia mudado porque soava mais profissional. Este algoritmo, continuou Andrew, apontando para os slides atrás dele, representa meses de trabalho dedicado, noites sem dormir e a paixão de uma equipe unida e comprometida. Equipe. Hannah olhou ao redor. Viu alguns colegas do terceiro andar, analistas, gerentes de produto, bebendo champanhe e acenando. Nenhum do porão. Nenhum era ela.
O SyncPulse usa redes neurais profundas e processamento distribuído para identificar padrões comportamentais complexos. Hannah reconheceu cada palavra, cada linha. Era como ouvir alguém contar a história da sua vida, só que com os nomes trocados. Eu criei isso, pensou ela, com os punhos cerrados. Eu, sozinha no porão, com um rato como única plateia. Por um segundo agudo e intenso, ela pensou em subir ali, pegar o microfone e gritar: eu fiz isso, não ele, eu fiz, expondo tudo. Mas então olhou ao redor, para os investidores, para os executivos, para Andrew, confiante, tranquilo, respeitado, e para si mesma, uma estranha no vestido emprestado prestes a rasgar, usando um distintivo falso. Em quem acreditariam? No respeitado diretor de tecnologia ou no engenheiro de porão rebaixado que havia entrado no evento? Covarde, sussurrou para si mesma. A palavra doeu mais do que deveria. Andrew encerrou seu discurso sob mais aplausos. Investidores o cercaram. Apertos de mão, sorrisos largos. Hannah se virou para ir embora. Talvez tivesse sido um erro. Talvez ela devesse simplesmente ir para casa, voltar para o porão. De volta à invisibilidade segura. Foi então que ela viu. Cabelo loiro impecavelmente penteado, um terno azul que gritava: eu ganho 6 dígitos por ano. Um sorriso confiante demais. Tyler Morgan, seu ex-namorado, atravessando o salão de gala e de braço dado com ele, usando um vestido Versace vermelho e joias que brilhavam como placas de alerta, Savannah Stone, vindo direto em sua direção. Tyler Morgan se movia pela festa como se fosse o dono do lugar. Ombros largos, sorriso confiante, terno azul marinho que provavelmente valia mais do que 3 meses de aluguel de Hannah, e Savannah Stone pendurada em seu braço como um acessório vivo. Cabelo loiro em ondas perfeitas que desafiavam a gravidade e a umidade. Um vestido Versace vermelho que gritava: meu fundo fiduciário tem um fundo fiduciário. Um colar de diamantes brilhando como um farol na neblina. Hannah considerou suas opções de fuga. Opção A: mergulhar debaixo da mesa de canapés. Não, muito desesperador, e provavelmente havia garçons lá embaixo. Opção B: fingir um ataque cardíaco. Muito dramático, e ela não conseguiria atuar. Opção C: literalmente cavar um buraco no piso de mármore italiano com as unhas. Tentador, mas fisicamente impossível. Opção D: tarde demais. Tyler parou a exatamente 2 metros dela, uma sobrancelha erguida em falsa surpresa, como se ainda não a tivesse visto, como se fosse coincidência estar parado bem em frente à coluna atrás da qual ela se escondia. Hannah! Hannah forçou um sorriso que provavelmente parecia mais com dor de estômago. O quê? Uma surpresa? Realmente surpreendente. Savannah deu um passo à frente, com a voz aguda e cortante como um sino de vento irritante. Ela olhou Hannah de cima a baixo com a sutileza de um scanner de aeroporto. Hannah, meu Deus, você está aqui. Você trabalha no buffet ou faz parte da equipe de limpeza? 2 pessoas próximas riram baixinho, o tipo de risada educada que os ricos dão quando alguém faz uma piada grosseira em público. Hannah sentiu o rosto queimar. Na verdade, eu trabalho na empresa que está lançando o aplicativo. Ah, é. Tyler inclinou a cabeça, seu sorriso se alargando. Ele usou aquele tom, exatamente aquele tom, o mesmo tom condescendente que costumava usar para explicar coisas óbvias para ela durante o relacionamento deles. Hannah trabalha na empresa. Lanoporao, ne, an? Han. O apelido, o mesmo que ele costumava sussurrar em momentos doces e íntimos, agora se transformava em uma lâmina contra o peito dela. Pareo. Savannah riu alto demais, agarrando o braço de Tyler como se ele fosse seu troféu do Super Bowl. Isso é tão específico. Hannah agarrou a taça de champanhe, aquela que pegara de uma bandeja 5 minutos antes e ainda não havia tomado um gole, com tanta força que teve medo de quebrar o cristal. É específico. Tipo o meu trabalho. Especialista em suporte técnico. Que fofo. Savannah inclinou a cabeça como um cachorro tentando entender um comando complicado. Tipo, você conserta impressoras? Tyler riu. Algo assim. Na verdade, disse Hannah, com a voz mais áspera do que pretendia, eu desenvolvo algoritmos de aprendizado de máquina, mas sim, também conserto impressoras. Sou versátil. Savannah piscou,
claramente sem entender metade das palavras. Isso é tão high-tech. Mais risadas silenciosas ao redor delas. Hannah notou que estavam atraindo uma pequena plateia agora. 3, 4 pessoas prestando atenção à conversa, aguardando a próxima rodada de humilhação pública. Tyler se aproximou, perto demais, invadindo deliberadamente o espaço pessoal dela. Então, você veio sozinho ou trouxe alguém? A pergunta tinha camadas. Você ainda está sozinho? Você ainda é a mesma garota sem ambições que eu deixei? Você não seguiu em frente? Hannah engoliu em seco. Vim a trabalho. Fazer networking profissional. Claro, claro. Tyler assentiu como um professor fingindo acreditar em uma desculpa esfarrapada. Faz sentido. Savannah se inclinou, a voz baixa, mas alta o suficiente para a pequena plateia ouvir. O Tyler me contou que vocês namoraram. Que fofo. Coisa de faculdade, né? Coisa de faculdade. Eles terminaram há 6 meses. Hannah tinha 27 anos. Não era coisa de faculdade. Eram 2 adultos construindo algo real até que um deles decidiu trocá-la por uma herdeira de hotel. Mas Savannah disse isso como se Hannah fosse uma paixão do colégio que Tyler superou depois que descobriu carros e cerveja. Concordou Tyler, olhando para Hannah com um misto de pena e diversão. Foi uma fase. Uma fase. 8 meses. Conhecendo as famílias um do outro. Conversando sobre o futuro, planejando uma viagem para Seattle que nunca aconteceu. Tudo reduzido a uma fase. Hannah respirou fundo. A costura do vestido rangeu. Uma ameaça constante de desastre estrutural. Bem, disse ela, tentando soar casual, as fases terminam como as datas de validade do iogurte. Tyler franziu a testa. Você acabou de comparar nosso relacionamento com iogurte? Sim. Ambos eram bons no começo, mas azedaram e tiveram que ser jogados fora. Savannah soltou uma risada aguda. Ela é engraçada, Tyler. Você não me disse que ela era engraçada. É, hilária. Tyler não estava rindo. Hannah aproveitou a oportunidade. Mas parabéns pelo noivado. Ouvi dizer que aconteceu muito rápido, como a velocidade da luz. 3 semanas depois que você terminou comigo. Savannah parou de rir. Tyler agitou a gravata. Não foi como se. Não, sem ressentimentos. Hannah ergueu o copo num brinde falso. Sinceramente, espero que vocês dois estejam muito felizes. Vocês encontraram alguém do seu nível. Ela usou a palavra dele, a mesma que ele havia lhe dito em uma mensagem quando terminou o relacionamento. Preciso de alguém do meu nível. Tyler entendeu. Seu maxilar se contraiu. Exatamente, disse Savannah, sem entender a ironia. Tyler merece alguém que o entenda. Alguém com ambição. MBKO. A segunda palavra favorita de Tyler. Hannah sentiu algo queimando no peito, não raiva. Pior. Era humilhação pública misturada a um desejo patético de provar que valia alguma coisa. Ambição, repetiu Hannah, com a voz firme. Claro. Como trabalhar no subsolo, construindo tecnologia que vale milhões enquanto outros levam o crédito. Tão pouco ambicioso. Tyler deu de ombros. Mas ninguém sabe que foi você, né? Então, tecnicamente, não conta. As palavras atingiram como um soco no estômago. Ninguém sabe que foi você, então não conta. Savannah olhou para seu Apple Watch coberto de diamantes. Querida, vamos? Quero conhecer aquele investidor de Dubai que você mencionou. Claro, querida. Tyler beijou sua testa, um gesto possessivo e performático. Então, olhou para Hannah uma última vez. Foi bom ver você, Se cuida. Certo. O tom era quase gentil. Quase. Mas por baixo havia aquela camada final de condescendência. Coitada. Ainda lutando sozinha enquanto eu subo mais alto. Eles se afastaram, Savannah rindo de algo que Tyler sussurrou em seu ouvido. Hannah permaneceu onde estava, sozinha, atrás da coluna de mármore. A pequena plateia que assistira à cena se dispersou, voltando às suas conversas sobre Roy e disrupção. Anna. Hannah segurou a taça de champanhe e respirou fundo. A costura do vestido rangeu alto desta vez e tentou não se desfazer em público.
Ninguém sabe que foi você, então não conta. As palavras ecoaram. Talvez Tyler estivesse certo. Talvez ela fosse invisível. Foi então que ela ouviu no canto mais distante da sala, encostado na parede como alguém cumprindo uma pena social. Alto, terno cinza escuro sob medida, postura impecável, uma expressão de tédio existencial silencioso. 2 homens de terno preto estavam parados perto dele, discretos, mas atentos. O homem segurava uma taça de vinho tinto, olhando para o horizonte como se estivesse calculando quanto tempo mais teria que ficar ali. Hannah não sabia quem ele era, mas sabia de uma coisa: ele parecia importante, e ela teve a pior, ou melhor, ideia da sua vida. O homem no canto do salão parecia tão interessado no evento quanto Hannah em ouvir Tyler falar sobre sinergia de mercado por mais 5 minutos. Ele recusou champanhe pela 3ª vez. Uma mulher de vestido vermelho tentou puxar assunto. Ele respondeu com palavras isoladas até que ela desistiu, derrotada. Perfido, pensou Hannah. Alguém que odeia estar aqui tanto quanto eu. Então ela ouviu a voz de Savannah, alta o suficiente para ser intencional. Obviamente, ela veio sozinha. Coitadinha. Tyler riu. Anne sempre foi meio solitário. 3 pessoas olharam para Hannah com pena, e algo dentro dela simplesmente rachou. Não do tipo de desabamento no chão. Do tipo de já cheguei ao fundo do poço, então tragam a escavadeira. Hannah atravessou o salão, os saltos estalando no mármore, as costuras do vestido protestando, passou direto pelo segurança do homem e agarrou seu braço. Querida, você conseguiu. Achei que você ia perder a entrada. Já sabemos o que aconteceu. O salão congelou. O segurança se aproximou. Ele levantou a mão e eles recuaram. Ele passou o braço em volta da cintura dela e disse: sim, querida. Desculpe o atraso. A sala explodiu em sussurros. Tyler empalideceu. O queixo de Savannah caiu, e Hannah estava sendo segurada pela cintura de um completo estranho que acabará de salvar ou arruinar sua vida social. Ele se inclinou, em voz baixa. 30 segundos. Explique. Hannah sussurrou, desesperada. Meu ex ali com o noivo rico. Eles estavam me humilhando. Eu só precisava de uma saída. Por favor. Silêncio. Ele a observou. Então, surpreendentemente, sorriu. Um microsorriso. Perigoso. Interessante. Ele pegou a mão dela, oficialmente como um namorado faria, e começou a andar pelo salão, guiando-a. Hannah cambaleou um pouco. Ele ajustou o passo, acalmando-a. Ande como se estivesse aqui, murmurou. A confiança é metade da performance. E a outra metade, não cair de cara no chão. Hannah quase riu. Quase. Eles passaram por Tyler e Savannah, ambos paralisados, observando a cena como pessoas observando uma estrela cadente em câmera lenta. O homem deu um pequeno aceno de cabeça para Tyler, educado, frio, dominante. Tyler tentou sorrir de volta, mas pareceu mais um espasmo facial. Assim que se afastaram o suficiente, Hannah sussurrou, obrigada. Sério. Eu sei que foi uma loucura, mas foi? Ele interrompeu, ainda andando. Mas também foi corajoso. O estúpido. Às vezes é difícil dizer a diferença. Eu voto em estúpido. Eu voto em ambos. Eles pararam perto de uma janela enorme com vista para a cidade. Ele soltou a mão dela, mas não se afastou. Seu ex, disse ele, com a voz neutra. O que ele fez? Hannah não esperava a pergunta. Ele disse que eu não tinha ambição, terminou por mensagem. 3 semanas depois, ele estava noivo dela. O homem olhou pela janela, processando a informação. Idiota! A palavra saiu tão natural, tão simples, que Hannah quase engasgou. Você nem me conhece. Eu não preciso. Ele olhou para ela. Qualquer homem que termina por mensagem é um covarde. Qualquer homem que te humilha em público é um idiota. E qualquer homem que não consegue reconhecer a coragem quando ela atravessa um salão de baile e agarra o braço de um estranho. Ele fez uma pausa. Bem, ele não te merecia. Hannah ficou sem palavras. Ele estendeu a mão, formal dessa vez. Gabriel Lawson. Hannah apertou a mão, ainda processando. Hannah Price. Hannah. Ele testou o nome. Bem,
Hannah, você acabou de me transformar no seu namorado falso na frente de 300 pessoas. Espero que você tenha um plano para o resto da noite. Hannah olhou para ele, seu cérebro finalmente se dando conta da gravidade da situação. Eu não. Gabriel sorriu, desta vez sinceramente. Armand, eu adoro improvisar. Fingir ser a namorada de um bilionário que você conheceu literalmente 90 segundos atrás era, como Hannah descobriu, surpreendentemente difícil. Principalmente quando ele tinha a postura de alguém acostumado a comandar salas de reuniões de Wall Street e ela tinha a postura de alguém acostumada a conversar com ratos no porão. Gabriel manteve o braço firmemente em volta da cintura dela, não desconfortável, mas definitivamente presente, como se estivesse reivindicando território. Hannah tentou parecer natural. Frank is so miserablement. Então, ela começou, com a voz estranha e aguda, está gostando do evento? Gabriel olhou para ela, com uma sobrancelha levemente arqueada. Você quer mesmo bater papo agora? Não sei o que fazer. Nunca fingi ser namorada de ninguém antes. Primeira vez para tudo. Uma mulher de meia idade, com o cabelo preso num coque apertado e um colar de pérolas do tamanho de ovos de codorna, aproximou-se. Ela olhou para Hannah com uma curiosidade mal disfarçada. Gabriel, querido, sorriu a mulher, com os dentes brancos demais para serem naturais. Faz tanto tempo. E quem é esta encantadora companheira? Gabriel não hesitou. Margaret, está é Hannah, minha namorada. A palavra atingiu como uma bomba nuclear em uma festa de aniversário infantil. Margaret piscou 3 vezes, processando a informação. Namorada? Você? Mas você sempre disse que relacionamentos eram complicados. Sim, Gabriel interrompeu suavemente. Hannah mudou minha perspectiva. Ele olhou para Hannah com algo que quase se assemelhava a um afeto genuíno. Quase. Hannah forçou um sorriso e acenou. Oi. Sim, sou eu. A que muda a perspectiva. Margaret riu, um som agudo como uma buzina de bicicleta. Que maravilha! Como vocês dois se conheceram? Silêncio. Hannah não tinha preparado uma história. Gabriel também não. Eles se entreolharam, compartilhando um momento de pânico. Então Gabriel disse, em um tom casual, no trabalho, enquanto Hannah acrescentou ao mesmo tempo, na academia. Pausa. Margaret franziu a testa. Ela trabalha na minha academia, corrigiu Gabriel sem hesitar. Personal trainer. Hannah quase engasgou. Personal trainer. Ela mal conseguia fazer 3 flexões sem querer morrer, mas assentiu. Sim, eu treino pessoas. Physicament. Com pesos e exercícios aeróbicos. Que interessante. Margaret olhou Hannah de cima a baixo, claramente tentando imaginá-la levantando algo mais pesado que um laptop. Você deve ser muito dedicada. Ah, sim, super disa. Eu levanto coisas. Coisas pesadas. Gabriel apertou sua cintura de leve, meio em advertência, meio em risada abafada. Margaret se despediu, ainda olhando para trás com curiosidade enquanto se afastava. Assim que saiu do alcance da voz, Hannah sussurrou, personal trainer desesperado. Sério? Você disse academia. Eu entrei em pânico. E você disse trabalho. Como isso se transforma em personal trainer? Improvisação, disse Gabriel, completamente calmo. Achei que você apreciaria a criatividade. Gosto de não ser exposto como um mentiroso compulsivo. Ele quase sorriu. Tecnicamente, você começou a mentir. Estou apenas expandindo a narrativa. Outro casal se aproximou. Um homem de terno risca de giz, uma mulher com um vestido dourado que brilhava como uma bola de discoteca. Gabriel Lawson, disse o homem, apertando sua mão com entusiasmo. Ouvi dizer que você fechou o negócio com a Apex Industries. Parabéns. Gabriel apertou sua mão profissionalmente. Obrigado, Richard. Richard olhou para Hannah. E está Hannah, minha namorada, disse Gabriel. A mulher de vestido dourado praticamente brilhava de curiosidade. Namorada? Gabriel Lawson tem namorada? Isso é manchete. Anna riu nervosamente. Bem, manchetes acontecem. Silencio constranged. Gabriel interveio.
Hannah é engenheira de software. Finalmente, algo verdadeiro. Richard Parisu impressionado. Engenheira? Em que área? Hannah relaxou um pouco. Disso ela podia falar. Aprendizado de máquina, algoritmos de análise preditiva comportamental. Fascinant. A mulher se aproximou. Você trabalha para alguma empresa conhecida? Hannah abriu a boca e então se lembrou. Tech Vibe Solution. Andrew Carter. O algoritmo roubado. Dizer a verdade exporia tudo. Consultoria independente. Gabriel mentiu suavemente, salvando-a novamente. Ela prefere não se prender a apenas uma empresa. Claro, claro. Liberdade criativa. Richard Essentiu, acreditando plenamente. Eles se despediram. Hannah suspirou, tremendo. Obrigada. Mais uma vez. Você é péssima em mentir, observou Gabriel, quase achando graça. Eu sei. É por isso que eu nunca minto. Mas você me colocou nessa situação impossível, e... Você se colocou lá, corrigiu ele. Eu só concordei em entrar na brincadeira. Por quê? Hannah se virou para ele, genuinamente confusa. Por que você concordou com isso? Você nem me conhece. Gabriel a estudou por um longo momento. Então, disse, em voz mais baixa, porque eu vi o jeito como seu ex olhava para você, como se você fosse descartável. Pausa. E eu vi o jeito como você olhava para ele, como se ainda doesse. Hannah perdeu o fôlego. Ninguém merece ser tratado como se fosse descartável, continuou Gabriel, especialmente alguém corajoso o suficiente para atravessar uma sala e agarrar o braço de um completo estranho. Hannah sentiu algo estranho no peito. Keller. Surpresa. Algo perigosamente próximo da esperança. Você é muito filosófico para um bilionário, murmurou ela. E muito sarcástico para um personal trainer. Desta vez, ela riu de verdade. Então a música mudou. Uma valsa clássica começou a tocar, com uma orquestra ao vivo no canto do salão. O mestre de cerimônias anunciou, com a voz amplificada, senhoras e senhores, convidamos todos os casais para a pista de dança. Pista de dança. Hannah Congela. Gabriel olhou para a pista de dança, depois para ela. Você sabe valsar? Tecnicamente, não. Eu assisti Cinderela umas 15 vezes quando criança, mas isso não conta. Definitivamente não conta. Casais começaram a se mover para o centro da sala, incluindo Tyler e Savannah, deslizando graciosamente como se estivessem em uma competição de dança de salão. Tyler olhou diretamente para Hannah, com um sorriso provocador. Aposto que você não tem coragem de dançar. Hannah sentiu o calor subir ao peito. Então, Gabriel fez algo completamente inesperado. Estendeu a mão para ela, formal e elegante. Vamos mostrar a eles como se faz. Hannah olhou para a mão dele, para a pista de dança, para Tyler com aquele sorriso horrível. Vou pisar no seu pé. Provavelmente mais de uma vez. Já sobrevivi a coisas piores. Hannah respirou fundo. Pegou a mão dele e tudo piorou. Hannah não sabia dançar valsa. Tecnicamente, ela conseguia andar em linha reta sem tropeçar na maior parte do tempo. Então, em teoria, ela deveria ser capaz de mover os pés em um padrão repetido ao som de música clássica. A teoria estava prestes a colidir violentamente com a realidade. Gabriel a conduziu até a pista de dança, com a mão firme em suas costas, a outra segurando a dela com uma delicadeza surpreendente para alguém que provavelmente assinou contratos bilionários com a mesma mão. Não tenho ideia do que estou fazendo, sussurrou Hannah, em pânico. Eu sei. Só me siga. Fácil para você dizer. Você provavelmente teve aulas de dança em algum castelo europeu. Suíça. Perto o suficiente. Ele estava brincando? Hannah não sabia dizer. A música começou. Violinos suaves, um piano melancólico, algo de Strauss que Hannah vagamente reconheceu de um comercial de perfume. Gabriel a puxou para a clássica posição de valsa. Sua mão direita firme em sua cintura, sua mão esquerda segurando a mão direita dela ligeiramente levantada. Pé esquerdo para trás quando eu der um passo à frente, ele instruiu em voz baixa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hannah tentou. Deu 3 passos e pisou no pé dele. Desculpe,
sussurrou, mortificada. Isso não fazia parte do plano de vingança. Gabriel não se abalou. Já sobrevivia a coisas piores. Continue. Eles recomeçaram. Desta vez, Hannah conseguiu dar 5 passos antes de tropeçar levemente. Gabriel se ajustou, compensando o erro dela com tanta delicadeza que ninguém percebeu. Como você faz isso? Perguntou Hannah, genuinamente confusa. Praticando. E aceitando que você vai pisar no meu pé pelo menos mais 3 vezes. Otimista. Eu diria 5. Ele quase sorriu. Ao redor deles, outros casais dançavam. Tyler e Savannah no centro, é claro, girando em perfeita sincronia como se estivessem competindo por uma medalha de ouro. Tyler olhou diretamente para Hannah e ergueu uma sobrancelha. Olha só. Ela encontrou alguém. Que surpresa! Savannah sussurrou algo em seu ouvido, rindo. Hannah sent you arrive crescendo. O gesto foi tão natural, tão suave, que parecia ensaiado, como se o tivessem planejado com antecedência. A sala inteira percebeu, sussurros se espalharam. Ele deu o blazer dele para ela. Que romântico! Quem é ela? Gabriel abotoou o blazer nela, lentamente, um botão de cada vez, olhando diretamente em seus olhos. Hannah congelou, incapaz de processar o que estava acontecendo. Ele ajustou a gola, alisou os ombros, certificou-se de que estava firme. Pronto, disse ele suavemente, só para ela ouvir. Agora ninguém vê nada além de você. Hannah olhou para baixo. O blazer cobria completamente a área problemática. Era justo nela, mas de alguma forma funcionava. Ela sentiu o tecido quente contra a pele. Ele carregava o cheiro dele, amadeirado, caro, definitivamente não comprado em farmácia. Se este blazer tiver seguro, Hannah sussurrou, tentando aliviar a tensão. Por favor, me avise. Vou ter que pagar em parcelas, como uma hipoteca de 30 anos. Gabriel riu. Não foi um riso educado, não foi uma respiração forçada. Um riso de verdade, baixo, curto, mas real. Fique com ele, disse ele, ainda sorrindo levemente. Fica melhor em você do que em mim. Hannah duvidava seriamente disso, mas não ia discutir enquanto o blazer a salvava da humilhação pública. O salão de baile continuava agitado, meio impressionado, meio chocado. Tyler e Savannah ficaram paralisados no meio da pista de dança, Tyler com uma irritação mal disfarçada, Savannah com o rosto vermelho e o maxilar cerrado. Isso foi. Hannah começou, procurando as palavras. Obrigada. Sério, você não precisava. Precisely, interrompe Gabriel. Você estava prestes a ter um problema. Eu resolvi. Simples. Nada sobre esta noite é simples. Justo. Uma mulher mais velha se aproximou. Cabelos grisalhos impecavelmente penteados, um vestido verde esmeralda e um colar de diamantes que provavelmente custava mais do que uma casa no subúrbio. Ela tinha um ar de importância, como uma senadora aposentada ou uma CEO de multinacional. Gabriel, querido, ela sorriu, abrindo os braços. Quanto tempo se passou desde aquela terrível reunião do conselho em Boston? Certo. Gabriela assentiu respeitosamente. Senator Williams. É bom vê-lo. Senador, claro, porque nada naquela noite poderia ser normal. O senador Williams olhou para Hannah com genuína curiosidade e aprovação. E quem é essa companhia encantadora? Gabriel não hesitou um segundo. Hannah, minha namorada. A palavra caiu no ar como uma bomba nuclear. Namorada. Não amiga, não conhecida. Namorada. Hannah quase engasgou, conseguindo transformar a frase numa tosse educada. O senador Williams praticamente se iluminou de alegria. Namorada? Gabriel Lawson tem namorada? Achei que nunca viveria para ver esse dia. Surpresas acontecem, disse Gabriel, completamente calmo. O senador se virou para Hannah com um sorriso caloroso. Querida, você conseguiu o impossível. Este homem está casado com o trabalho há 10 anos. Como você o conquistou? Hannah abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Persistência e charme questionável. A senadora riu, encantada. Modéstia. Adoro isso. Ela se despediu, ainda sorrindo, e retornou ao seu grupo de pessoas igualmente importantes e intimidadoras.
Assim que saiu do alcance da voz, Hannah se virou para Gabriel, com os olhos arregalados. Namorada? Você não acha que foi um pouco demais? Gabriel deu de ombros calmamente. Você começou. Estou apenas seguindo o roteiro. Não havia roteiro. Agarrei seu braço em pânico existencial, e agora estamos improvisando. Muito bem, na verdade. Hannah queria discutir. Queria ressaltar que aquilo estava ficando completamente fora de controle. Mas então percebeu que não queria que aquilo parasse. Ter alguém, especialmente alguém como Gabriel Lawson, protegendo-a, defendendo-a, acreditando nela, era estranho. Era bom. Era assustador. Ótimo, murmurou Hannah, quase para si mesma. Agora sou a namorada falsa de um homem que provavelmente poderia me processar em 47 países diferentes. 52, technicamente, corrigiu Gabriel. Mas quem está contando? Ela o encarou, boquiaberta. Você está brincando comigo? Talvez. Hannah não sabia se ria ou gritava. Ela escolheu rir. Ficaram ali por um instante, ela usando o blazer dele, ele sem, o que de alguma forma o tornava ainda mais intimidador. O salão inteiro ainda lançava olhares furtivos em sua direção. Um garçom passou com uma bandeja de aperitivos. Finalmente, murmurou Hannah, pegando-a. Comida. A prova de que esta noite é real e não uma alucinação induzida por estresse. Gabriel pegou uma taça de vinho da bandeja. Você está indo bem, considerando. Considerando que minha vida está desmoronando em câmera lenta? Considerando que você está improvisando um relacionamento falso na frente de algumas das pessoas mais poderosas da costa leste. Quando você coloca dessa forma, soa ainda pior. Hannah deu uma mordida no canapé. Era salmão defumado com algo sofisticado que ela não conseguia identificar. Este canapé provavelmente custa $15, disse ela com a boca meio cheia. Eu poderia comprar o almoço de uma semana inteira com isso. Gabriel quase sorriu de novo. Você é incrivelmente prático. Você quer dizer pobre. Pode dizer. Não, eu quero dizer genuíno. Hannah pôde mastigar. O jeito como ele a olhava não era pena. Não era condescendência. Era curiosidade. Interesse real, como se ela fosse um quebra-cabeça que ele queria resolver. Você trabalha com tecnologia, disse Gabriel. Não era uma pergunta. Sim, engenharia de software. Aprendizado de máquina, especificamente algoritmos preditivos. Exatamente. Processamento de dados comportamentais, análise de redes neurais profundas. Hannah parou. Percebeu que estava falando rápido demais, empolgada demais com algoritmos em uma festa de gala com um bilionário que provavelmente tinha coisas melhores para fazer. Desculpe, disse ela, corando. Eu meio que me empolgo quando falo de código. Gabriel não desviou o olhar. Continue, disse ele. E foi aí que ela cometeu o erro fatal. Ela abriu a boca sobre algoritmos. Hannah Price tinha um problema. Quando ficava nervosa, ela falava. E quando falava sobre tecnologia, esquecia completamente onde estava, com quem estava e quais mentiras havia contado nos últimos 30 minutos. Alguém por perto fez um comentário sobre o aplicativo recém-lançado, Sync Pulse Analytics, elogiando sua interface revolucionária e processamento ultra-rápido. Hannah, ainda usando o blazer de Gabriel, ainda processando o fato de ter dançado uma valsa sem cair, ainda tentando entender como sua vida havia se transformado no roteiro de uma comédia romântica absurda, ouviu e reagiu instintivamente. O algoritmo tem um gargalo na função hash distribuída, disse ela casualmente, como se estivesse comentando sobre o clima. Se não ajustarem a taxa de colisão no índice da árvore B, ele vai travar quando a base ultrapassar 500 mil usuários simultâneos. Silêncio. Não o tipo de silêncio educado, do tipo não entendi, mas vou fingir que estou interessado. O outro tipo. O tipo o que você acabou de dizer. Gabriel parou de beber o vinho e se virou lentamente para ela. Como você sabe disso? Ah, não. O cérebro de Hannah entrou em pânico total, em modo de abortar missão. Eu ouvi algumas pessoas. Você sabe como o pessoal de te adora falar sobre código em fóruns e no Reddit. Muito Reddit. Gabriel não acreditou. Nem um pouco. Esse tipo de informação,
disse ele, com a voz controlada, mas com uma intensidade que fez Hannah querer cavar um buraco e se esconder. Não está em fóruns. Não está no Reddit. Está na documentação interna, nível de desenvolvedor sênior. Ele fez uma pausa. Ou do criador original. Hannah abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente como um peixe fora d'água. Sou muito bom no Google. Hannah, o jeito como ele disse o nome dela, sem raiva, sem acusação, apenas determinação, a fez perceber que Gabriel Lawson não era o tipo de homem que aceitava respostas evasivas. Ok, olhem só, começou Hannah. Então Andrew Carter apareceu. Claro, porque o timing dela era sempre perfeito. Sr. Lawson, Andrew praticamente correu em direção a eles, com a mão estendida e o sorriso de um vendedor de carros usados. É uma honra tê-lo aqui. Espero que esteja impressionado com o nosso trabalho. Gabriel olhou para a mão estendida de Andrew. Não a apertou, apenas olhou. Andrew abaixou a mão, rindo nervosamente. Seu trabalho, repetiu Gabriel, em tom neutro. Bem, da equipe, claro. Andrew gesticulou vagamente. Mas a visão central, a arquitetura estratégica, era minha. Gabriel interrompeu, apontando sutilmente para Hannah com sua taça de vinho. E ela? Qual era a função dela? Andrew olhou para Hannah pela primeira vez, rapidamente, apenas para verificar o status, depois desviou o olhar como se ela fosse parte da mobília. Ah, Ana. Ele riu, condescendente. Suporte administrativo, organização de arquivos, documentação, esse tipo de coisa. Muito importante manter tudo organizado. Suporte administrativo. Hannah sentiu o sangue ferver, os punhos cerrados dentro das mangas largas do blazer de Gabriel. Mas antes que pudesse falar, antes que pudesse gritar, se expor, explodir, Gabriel falou. Sua voz estava perigosamente calma, a calmaria que precede a tempestade. Interessante, porque ela acabou de descrever um problema estrutural específico no código que nem mesmo minha equipe de auditoria técnica identificou ainda. Andrew Congela. O sorriso falso ainda estava lá, mas seus olhos entraram em pânico. Bem, você sabe como é. Informações circulam. Desenvolvedores conversam entre si. Circula, repetiu Gabriel. A palavra transbordava puro sarcasmo. Informações sobre vulnerabilidades críticas na arquitetura de código simplesmente circulam. Andrew começou a suar visivelmente. Eu posso explicar. Por favor. Gabriel gesticulou para que ele continuasse. Esper. Andrew abriu a boca, fechou-a, olhou para Hannah com algo entre raiva e desespero, então murmurou, preciso verificar uma coisa com a equipe. Com licença. E correu, literalmente correu, pelo salão como um homem fugindo de um processo. Hannah ficou imóvel, tremendo levemente. Gabriel se virou para ela, com um olhar firme e analítico. Vamos conversar, disse ele. Não era um pedido. A sous. Gabriel a conduziu a uma varanda privativa, um espaço pequeno e tranquilo com vista para as luzes da cidade. Ele fechou a porta de vidro atrás deles, cortando o barulho do salão de baile. Silêncio. Hannah olhou para a cidade, evitando o olhar dele. Você vai me perguntar, disse ela suavemente. Sim. E se não quiser responder, responda de qualquer jeito, porque mentir não é o seu forte. Hannah riu, um som amargo e cansado. Você me conhece há, 2 horas. E nessas 2 horas, você mentiu 4 vezes. Todas horríveis. Ele fez uma pausa. Exceto a primeira. Hannah se virou para ele. A primeira? Quando você me puxou e fingiu que éramos um casal. Gabriel inclinou a cabeça. Essa você vendeu bem porque não era inteiramente mentira. Você realmente precisava de ajuda. Você estava realmente desesperado. Era a verdade. Ele deu um passo à frente. Mas agora você falou sobre o código com o tipo de precisão que só o criador original teria. Andrew praticamente admitiu que não tem a mínima ideia do que está falando. E você? Ele a observou. Você está protegendo alguém ou escondendo alguma coisa? Hannah sentiu os olhos arderem. Não estou protegendo ninguém. Então você está escondendo alguma coisa. Silêncio. Hannah respirou fundo. O blazer dele ainda estava em seus ombros, quente,
com o cheiro dele. Eu criei o primeiro algoritmo, disse ela finalmente. Há um ano. Análise de dados comportamentais. Andrew viu meu protótipo, disse que iria revisá-lo e o apresentou como seu na reunião do conselho. Gabriel não pareceu surpreso. Apenas assentiu, processando a informação. Você denunciou? Eu tentei. Ele me fez parecer instável. Disse que eu estava confusa com hierarquia e emocionalmente desequilibrada. O RH acreditou nele. Hannah deu uma risada amarga. Me rebaixaram do terceiro andar para o porão, de engenheira sênior para especialista em suporte técnico. Corte de 30% no salário. E você ficou por quê? Preciso do dinheiro. Minha mãe está doente. O tratamento custa mais do que tudo. Não posso me dar ao luxo de ficar desempregado. Gabriel ficou em silêncio, absorvendo a situação. Mas não foi só uma vez, continuou Hannah, com a voz trêmula. No porão, continuei trabalhando. Criei um segundo algoritmo, melhor, mais avançado. Sem pós. Aprendizado de máquina com redes neurais profundas. Ele reduz o tempo de processamento em 67%. Ela se virou para a cidade, enxugando os olhos rapidamente. E 3 dias atrás, vi Andrew apresentar isso na Assembleia Geral da empresa. Meu algoritmo, minhas palavras, meus gráficos. Ele até usou a mesma piada que escrevi no slide 7. Pausa. E hoje, aqui, ele levou todo o crédito novamente diante dos investidores, diante de vocês. Silêncio. Então Gabriel disse, com a voz baixa e perigosa, ele não vai se safar dessa. Hannah se virou. O quê? Andrew Carter. Ele não vai se safar dessa. Gabriel, você não precisa. Eu invisto em empresas de tecnologia. Eu reviso códigos. Eu detecto fraudes. Ele a encarou com absoluta intensidade. E eu acabei de encontrar uma. Hannah ficou sem palavras. Mas primeiro, continuou Gabriel, preciso saber se você tem provas? Provas. E-mails? Rascunhos? Protótipos originais com data e hora, pensou Hannah. Tenho backups no meu laptop pessoal. Todos com data e hora marcadas. Gabriel sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de um predador que acabará de avistar uma presa. Aramo. Hannah tinha 2 escolhas, contar a verdade ou fugir. Mas com Gabriel Lawson, fugir nunca foi uma opção real. Na manhã de segunda-feira, Hannah descobriu que viralizar era muito menos divertido do que os influenciadores faziam parecer. Ela chegou ao escritório às 8h47, 3 minutos atrasada porque passou 13 minutos procurando uma camisa sem mancha de café, e imediatamente percebeu que algo estava errado. Muito errado. 3 pessoas pararam de falar enquanto ela caminhava pelo corredor. 2 recepcionistas a encararam, sussurraram, e uma mostrou à outra algo em seu celular. Maya veio correndo, literalmente correndo, e puxou Hannah para o canto mais próximo. Você viralizou, sussurrou Maya, com os olhos arregalados. O quê? Maya enfiou o celular na cara de Hannah. A tela mostrou uma foto de Hannah usando o blazer de Gabriel, os dois em pé na pista de dança, ele olhando para ela com uma expressão que parecia protetora. Interessado. A iluminação estava perfeita. Parecia uma capa de revista de celebridades. Abaixo da foto, 17 mensagens no grupo de fofocas oficial. Hannah as leu, seu horror crescendo a cada linha. Gente, quem é Hannah Price? Ela trabalha aqui. Como? Esse é Gabriel Lawson. O bilionário Gabriel Lawson. Ela é, tipo, uma herdeira secreta, uma espiã corporativa ou ambos. Ah, não, Hannah gemeu. Ah, não, não, não. Ah, sim, corrigiu Maya, animada demais para a situação. Você é famosa. Tipo a Cinderela, mas uma edição corporativa com menos fadas e mais gente invejosa. Isso é um desastre ou uma oportunidade? Depende de como você encara. Antes que Hannah pudesse responder, provavelmente com um tom pessimista e realista, a secretária de Andrew, Jennifer, 50 anos, cabelo com permanente, sempre com cara de quem está mastigando um limão, apareceu. Hannah Price. Ela disse o nome como se fosse proibido. O Sr. Carter quer vê-la agora. Maya fez uma cara de boa sorte.
você vai precisar e desapareceu estrategicamente. Hannah subiu ao terceiro andar, território proibido desde seu rebaixamento, e bateu na porta do escritório de Andrew. Entrei. Andrew estava atrás da mesa, com o rosto vermelho e uma veia na testa visivelmente latejando. Seu celular estava sobre a mesa, com a tela mostrando exatamente a mesma foto que Maya havia mostrado. Sente-se, disse ele. Não era um pedido. Hannah sentou-se. Você, começou Andrew, com a voz trêmula de raiva contida, vai destruir a minha reputação. Hannah piscou. Eu? Como? Você entrou sorrateiramente em um evento corporativo sem convite, usando credenciais falsas. Tecnicamente emprestadas. E fingiu ser namorada de Gabriel Lawson. Andrew praticamente cuspiu o nome. Você tem alguma ideia de quem ele é? Vagamente. Bilionário, investe em coisas, tem uma segurança intimidadora. Andrew bateu o punho na mesa. Hannah deu um pulo. Ele estava pensando em comprar uma participação nesta empresa e agora vai pensar que contratamos golpistas. Tecnicamente, eu trabalho aqui, então eu não sou. Você é assistente administrativo, gritou Andrew. Você organiza arquivos. Você não pertence a eventos de gala. Você não pertence à mesma cidade que pessoas como Gabriel Lawson. Algo dentro da Hannah Estelu. Não do tipo que faz chorar descontroladamente. Do tipo que diz chega. Na verdade, Andrew, disse ela, calma, mas com a voz firme, o evento agora é nosso. Obrigada por perguntar. Andrew congela. O quê? Gabriel me convidou pessoalmente. Então, tecnicamente, eu tinha mais direito de estar lá do que você. Você está mentindo. Estou? Hannah se levantou. Ou você só está bravo porque, pela primeira vez em um ano, alguém me viu como mais do que a mobília do porão. Fique no seu lugar. Meu lugar? Hannah riu, um som amargo e cansado. Você quer dizer o porão? Onde você me largou depois de roubar meu trabalho e me fazer parecer louco quando tentei denunciar. Andrew empalideceu. Eu não. 2 vezes, Andrew. Você roubou meu trabalho 2 vezes e agora está bravo porque eu fui a uma festa, porque alguém finalmente me viu. Você está demitida. As palavras saíram como uma frase. Hannah sentiu pânico, de repente. Ela precisava daquele emprego. Precisava do dinheiro, do tratamento, das contas. Mas então se lembrou de Gabriel. Gabriel dizendo, ele não vai se safar. Gabriel pedindo provas. Gabriel possivelmente do lado dela. Era um blefe total. Arriscado, potentialmente suicida. Mas ela estava cansada. Experimente, disse Hannah, com a voz surpreendentemente firme. Tenho certeza de que o Sr. Lawson vai adorar saber que você demitiu a namorada dele sem justa causa. Silêncio total. Andrew abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Vocês dois, estão namorando? Sim. Surpresa. Hannah pegou sua bolsa. A propósito, ele mencionou algo sobre avaliar fraudes corporativas. Estranho-te? E ela saiu, bateu a porta, deixando Andrew paralisado, de olhos arregalados, visivelmente em pânico. Hannah desceu as escadas, ela não confiava no elevador. Chegou ao corredor do primeiro andar e encostou-se na parede, tremendo. Acabei de ameaçar minha chefe usando um relacionamento falso com um bilionário que conheci ontem. O telefone dela tocou. Número desconhecido. Hannah atendeu, com a mão tremendo. Alô? Uma voz masculina, formal e profissional. Senhorita Price, meu nome é James, o motorista do Sr. Lawson. Um veículo irá buscá-la na entrada principal em 10 minutos. O Sr. Lawson gostaria de falar com a senhora. Hannah olhou para o telefone como se ele tivesse criado tentáculos. Agora? Tipo, agora mesmo? Sim, senhorita. 10 minutos. Ele desligou. Hannah guardou o telefone, ainda tremendo. Maya apareceu do nada, ela era boa nisso. O que aconteceu? Por que você está tão pálida? Andrew te demitiu? Quase. Übelfell. Eu sei Gabriel como escudo. E agora Gabriel está me chamando. Os olhos de Maya se arregalaram. Como a Cinderela sendo pega pela carruagem,
ou como uma fraude sendo pega para interrogatório policial. Ora mesmo, Maia. Tenta. Não consigo. Meu otimismo está guardado no porão há 6 meses. Maia ajeitou o cabelo de Hannah, alisou a mancha de café em sua blusa, não adiantou, e a empurrou em direção à porta. Vai. Se for prisão, eu te visito. Se for romance, quero cada detalhe. E se for os dois, então é um original de streaming. Hannah saiu pela porta principal. Uma Mercedes preta, reluzente, intimidadora, provavelmente valendo mais do que toda a sua dívida de empréstimo estudantil, estava estacionada em frente. Um homem de terno, provavelmente James, abriu a porta traseira. Hannah olhou para o carro, para o prédio atrás dela, para o futuro incerto à sua frente. O carro preto esperava, e Hannah não sabia se estava sendo resgatada ou sequestrada. A torre de vidro e aço no distrito financeiro tinha o tipo de segurança que fazia os aeroportos parecerem tranquilos. Hannah passou por 3 pontos de controle: detector de metais, scanner de retina, sério, e um guarda que a olhou como se ela fosse uma ameaça à segurança nacional antes de finalmente entrar no elevador privativo que ia direto para o 42º andar. 42º. Hannah morava em um apartamento térreo de um quarto que cheirava a mofo e tinha um vizinho que tocava bateria às 2 da manhã. Gabriel Lawson tinha um escritório no céu. As portas do elevador se abriam diretamente para um saguão minimalista, mármore branco, móveis modernos e uma recepcionista loira impecável que a olhava com uma curiosidade mal disfarçada. Senhorita Price. A recepcionista sorriu profissionalmente, o Sr. Lawson está esperando por você. Por aqui. Hannah seguiu, tentando não parecer completamente deslocada, mas falhando miseravelmente. A recepcionista abriu 2 portas duplas de vidro. O escritório de Gabriel era intimidador, minimalista e limpo. Uma parede inteira de vidro com vista panorâmica da cidade. Uma enorme mesa de madeira escura, 2 sofás de couro preto, sem fotos pessoais, sem decoração desnecessária, apenas poder concentrado em forma arquitetônica. Gabriel estava de costas para ela, ao telefone, falando em mandarim. Hannah Congela. Claro, ele fala mandarim. Ele provavelmente fala 17 idiomas enquanto resolve um cubo mágico e fecha negócios corporativos. Ele notou Hannah, fez um gesto para que ela esperasse e encerrou a ligação com uma frase curta e decisiva. Ele se virou. Sente-se. Não era um pedido. Era uma ordem. Hannah sentou-se no sofá de couro, que provavelmente custou mais do que seu rim no mercado negro. Gabriel sentou-se à sua frente, cruzou as pernas e a estudou com aquele foco preciso e cirúrgico que fazia Hannah se sentir como um espécime de laboratório. Você sabe que criou algo que vale bilhões, certo? Hannah saiu pela porta principal. Uma Mercedes preta, reluzente, intimidadora, provavelmente valendo mais do que toda a sua dívida de empréstimo estudantil, estava estacionada em frente. Um homem de terno, provavelmente James, abriu a porta traseira. Hannah olhou para o carro, para o prédio atrás dela, para o futuro incerto à sua frente. O carro preto esperava, e Hannah não sabia se estava sendo resgatada ou sequestrada. A torre de vidro e aço no distrito financeiro tinha o tipo de segurança que fazia os aeroportos parecerem tranquilos. Hannah passou por 3 pontos de controle: detector de metais, scanner de retina, sério, e um guarda que a olhou como se ela fosse uma ameaça à segurança nacional antes de finalmente entrar no elevador privativo que ia direto para o 42º andar. 42º. Hannah morava em um apartamento térreo de um quarto que cheirava a mofo e tinha um vizinho que tocava bateria às 2 da manhã. Gabriel Lawson tinha um escritório no céu. As portas do elevador se abriam diretamente para um saguão minimalista, mármore branco, móveis modernos e uma recepcionista loira impecável que a olhava com uma curiosidade mal disfarçada. Senhorita Price. A recepcionista sorriu profissionalmente, o Sr. Lawson está esperando por você. Por aqui. Hannah seguiu, tentando não parecer completamente deslocada, mas falhando miseravelmente. A recepcionista abriu 2 portas duplas de vidro. O escritório de Gabriel era intimidador, minimalista e limpo. Uma parede inteira de vidro com vista panorâmica da cidade. Uma enorme mesa de madeira escura, 2 sofás de couro preto, sem fotos pessoais, sem decoração desnecessária, apenas poder concentrado em forma arquitetônica. Gabriel estava de costas para ela,
ao telefone, falando em mandarim. Hannah Congela. Claro, ele fala mandarim. Ele provavelmente fala 17 idiomas enquanto resolve um cubo mágico e fecha negócios corporativos. Ele notou Hannah, fez um gesto para que ela esperasse e encerrou a ligação com uma frase curta e decisiva. Ele se virou. Sente-se. Não era um pedido. Era uma ordem. Hannah sentou-se no sofá de couro, que provavelmente custou mais do que seu rim no mercado negro. Gabriel sentou-se à sua frente, cruzou as pernas e a estudou com aquele foco preciso e cirúrgico que fazia Hannah se sentir como um espécime de laboratório. Você sabe que criou algo que vale bilhões, certo? Hannah quase caiu do sofá de couro caro. Você, o quê? Eu não posso. Ele nunca. Isso é. Você criou um algoritmo que vale bilhões. Você pode. Ele vai. E é justo. Por que você está fazendo isso? Gabriel se levantou, foi até a janela e olhou para a cidade. Porque eu invisto em pessoas competentes. Porque eu odeio quando o talento é desperdiçado por egos frágeis. Pausa. E porque, estranhamente, eu gostava de ser seu namorado falso. Hannah Congela. Sobre isso. Me desculpe. Eu não deveria ter te arrastado para isso. Foi puro desespero do ego. Foi inteligente. Gabriel se virou para ela. Você viu uma oportunidade no meio do caos e agiu. Improvisou sob pressão. Eu respeito isso. Ele caminhou em sua direção e parou na frente dela. Mas agora eu tenho uma proposta diferente. Hannah olhou para cima. Ele era muito alto. Diferente como? Seja minha namorada. De verdade. Hannah piscou. 1, 2, 3 vezes. Você está brincando. Eu nunca brinco sobre pedidos românticos ou aquisições corporativas. Você nem me conhece. Já fazendo umas 36 horas. Gabriel sentou-se no sofá ao lado dela, perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro quente e amadeirado de sua colônia. Eu sei que você é brilhante, corajosa, um pouco sarcástica demais para o seu próprio bem. Ele a observou. E que você fica adorável quando está nervosa. Hannah ficou oficialmente sem palavras. Olha, continuou Gabriel, em tom pragmático, eu poderia te fazer um discurso romântico, falar sobre destino, conexão instantânea, tudo isso, mas a verdade é mais simples. Estou interessado em você e sempre vou atrás do que me interessa. Isso é bem direto. Você prefere que eu minta? Diga que foi amor à primeira vista, que o universo conspirou. Não. Então jantar hoje à noite. De verdade. Sem ex, sem atuação, sem plateia. Só nós dois. Hannah respirou. E se não der certo, se for constrangedor? Então você ainda será o diretor de tecnologia. Eu mantenho negócios e vida pessoal separados. Sempre. Ele estendeu a mão. Eu prometo. Hannah olhou para a mão dele, para os olhos cinza-aço, para o futuro impossível que se descortinava à sua frente. Ela estendeu a mão. Combinado. Mas eu pago a minha parte do jantar. Gabriel riu. Genuíno. Curto. Vamos ver. Não é negociável. Tudo é negociável. Típico seu. Típico circuito. Eles apertaram as mãos. O aperto de mão durou um segundo a mais do que o estritamente profissional. Hannah puxou a mão, corando. Então, jantar. Normal. Como pessoas normais. A definição de normal é discutível. Você sabe o que eu quero dizer. Sei. Gabriel deu um sorriso discreto, mas sincero. 7 o'clock, DDP go. Mas Gabriel tinha um plano, e não envolvia apenas o jantar. Gabriel chegou exatamente às 19 horas. Aparentemente, bilionários também eram pontuais. O jantar foi em um restaurante italiano tranquilo, não um daqueles lugares pretensiosos com porções minúsculas e nomes franceses que ninguém consegue pronunciar. Era aconchegante. Velas, música suave, uma massa que realmente te saciava. Você me trouxe para um lugar normal? Perguntou Hannah, surpresa, olhando o cardápio com preços que não exigiam empréstimo bancário. Você disse jantar normal. Eu levei ao pé da letra. Impressionante. Pensei que você só conhecesse lugares com sommeliers e garçons franceses.
Conheço, mas você teria odiado. Verdade. Eles conversaram sobre código, obviamente. Sobre a mãe dela, que finalmente estava respondendo bem ao tratamento, sobre absolutamente nada importante e tudo ao mesmo tempo. Gabriel era surpreendentemente fácil de conversar quando não estava no modo CEO intimidador. Ele era inteligente, curioso e até mesmo secamente sarcástico, de um jeito que a fazia rir. No final da noite, quando a conta chegou, Hannah estendeu a mão para pegá-la. Gabriel olhou para ela como se ela tivesse acabado de sugerir que atirassem fogo em dinheiro. Eu disse que pagaria a minha parte. E eu disse que não deixaria. Isso não é negociável. Eu escolhi o restaurante. Eu pago. Hannah suspirou, derrotada. Da próxima vez, eu escolho, e será o Taco Bell. Fechado. Quando ele a deixou, sim, ele insistiu em levá-la, Hannah percebeu algo assustador. Ela queria que houvesse uma próxima vez. E na manhã seguinte, Gabriel ligou. Eu tenho um plano, disse ele sem rodeios. Bom dia para você também. Bom dia. Eu tenho um plano. Que tipo de plano? O tipo que envolve você finalmente receber o crédito que merece. Publicamente, dramaticamente. Hannah sentiu o estômago embrulhar. Dramaticamente? Como? Você vai ver. Confie em mim. Últimas palavras famosas antes de arruinar a minha vida. Oh salve-la, perspectiva. 3 dias depois, Hannah descobriu que o plano de Gabriel envolvia exposição pública, vingança corporativa e drama digno de um reality show. Ela estava escondida nos fundos do auditório da Tech Vibe Solutions, o mesmo lugar onde, semanas antes, vira Andrew roubar seu crédito pela primeira vez. Só que agora havia câmeras, muitas câmeras, e jornalistas investidores internos caros demais para serem reais. Gabriel a convidar. Tradução, ordenara que comparecesse. Use algo bonito, dissera ele ontem. Só tenho roupas de porão. Então use a menos ruim. Agora ela estava lá, usando a única blusa sem mancha visível, ao lado de Maya, que vibrava de excitação como alguém assistindo a uma luta de MMA. Isso vai ser épico, sussurrou Maya. Como Game of Thrones, mas com PowerPoint. No palco, Andrew estava fazendo outro discurso, novamente sobre teletrabalho revolucionário. E com este algoritmo inovador, eu desenvolvi. As portas duplas do auditório se abriram. Gabriel Lawson entrou. A sala inteira se levantou, literalmente, como se o presidente tivesse chegado. Andrew parou no meio da frase, seu sorriso congelando. Gabriel caminhou pelo corredor central, com passos firmes, postura impecável, ladeado por seguranças, e subiu ao palco. Andrew estendeu a mão, forçando um sorriso. Sr. Lawson, K. Hanra. Gabriel olhou para a mão, sem a apertar. Apenas pegou o microfone de Andrew. Obrigado pelo convite, disse Gabriel, sua voz ecoando pela sala. Mas antes de falarmos sobre investimento, precisamos corrigir um erro. Silêncio mortal. O Sync Gabriel segurava o microfone, com a voz firme e autoritária. O algoritmo Sync Pulse, celebrado hoje, não foi criado por Andrew Carter. Foi desenvolvido por Hannah Price, uma engenheira brilhante que o construiu do zero, sozinha, em um escritório no porão. Ele se virou para Hannah, com os holofotes a iluminando na multidão. O trabalho dela é a razão de estarmos aqui, e está na hora de ela receber o reconhecimento que merece. O rosto de Andrew perdeu a cor enquanto a sala explodia em suspiros e sussurros. Gabriel estendeu a mão para Hannah, convidando-a a subir ao palco. Ela hesitou, com o coração disparado, e então deu um passo à frente, não mais invisível. Os aplausos aumentaram. Pela primeira vez em anos, Hannah se sentiu vista, verdadeiramente vista, quando os olhos de Gabriel encontraram os dela com um sorriso tranquilo e orgulhoso.